Amém, irmãos? Depois de um louvor cheio da graça, da unção e do poder de Deus, chegou um momento muito importante, que é o momento de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus. E eu quero convidar o pastor Anderson para estar vindo aqui ao púlpito, para estar entregando aqui o recado de Deus às nossas vidas. Primeiramente, quero agradecer o sacrifício dos irmãos por ter saído debaixo da chuva. Alguns chegaram aqui molhados, uns chegaram atrasados, outros não conseguiram chegar, mas glorificado e exaltado seja Deus pelo esforço dos irmãos. E quero convidar os irmãos para voltarem sempre, estar aqui conosco. A presença de todos é muito bem-vinda. Pastor Anderson é pastor da Igreja Batista Viva, um homem de Deus, profeta, boca de Deus, e convidei ele para trazer a palavra a nós. Eu gostaria que você prestasse muita atenção naquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem uma palavra ao seu coração e nós vamos orar. Eu convido a igreja para se colocar de pé e vamos abençoar o servo do Senhor para a ministração da palavra. Papai querido, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Nós queremos ouvir aquilo que estamos precisando para nos curar. Nós queremos que a tua voz, a tua palavra seja viva e eficaz e poderosamente transformadora de vidas nesta noite. Abençoa o pastor Anderson, usa ele como instrumento, como o Senhor já tem usado, do teu reino para edificar, para salvar e para curar vidas. Em nome de Jesus oramos e abençoamos o teu servo, em nome de Jesus. Amém. E já vamos aplaudir Jesus pela palavra? Glória a Deus. Irmãos, ele está me perguntando quanto tempo você quer ouvir a Deus? O tempo que Deus quiser falar, não é isso? Então é o tempo que Deus quiser falar. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz estejam com todos, amém? Todos estão me ouvindo? Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé novamente no seu lugar. Abra a tua Bíblia comigo, livro de Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Como o pastor assim disse, eu sou pastor da Igreja Batista Viva aqui, na frente do Hotel Ives. Ele pediu para dizer que é a igreja do Johnny e da Bruna. Eu acho que vocês conhecem eles, para que vocês se localizam. E eles estão conosco já há um tempo. E o Johnny até é nosso vice-presidente da igreja. E ele está tomando conta lá, enquanto eu estou aqui, ministrando. Viajo bastante pregando. Tenho viajado bastante pregando em cultos de jovens, acampamentos, dando alguns seminários. E graças a Deus eu tenho uma liderança muito boa e responsável, que eles tomam conta da igreja, eles ficam na igreja. E engraçado que há uma conduta, ou talvez algumas palavras que andam dizendo que quando o pastor não está, a igreja fica vazia. A nossa igreja é ao contrário, quando eu não estou aí que enche mesmo. Eu falei, ué, eu não estou entendendo isso. Falei, gente, então vou viajar mais. Mas isso... Ok. Mas eu creio que quando a gente prepara uma boa liderança, a gente edifica um povo, eles têm obrigação, queridos, de fazer aquilo que Deus está direcionando para a vida de cada um, por livre e espontânea vontade. Nós não fazemos na igreja nada forçado, tudo é pela vontade de Deus. Eu tenho 29 anos de idade, queridos, me converti com 19 anos, e com 18 para 19 anos aproximadamente, e eu pude ver o que Deus pode levantar e também exaltar a vida de uma pessoa. Eu, envolvido nisso, nesse tempo de conversão e no pastoreio há pouco tempo, talvez não tenho tanta experiência, talvez eu não tenho tanta experiência quanto o pastor Valdino, mas eu creio que a gente está vivendo numa geração onde Deus tem estabelecido o seu tempo. Eu creio que assim como as estações do clima, ela é alterada ao decorrer dos anos, Deus também quer estabelecer, queridos, uma geração nova, estabelecendo, pegando aquilo que é do passado,
estabelecendo no presente para que o futuro, queridos, nós estejamos caminhando na fé. Querendo ou não, nós vivemos em um tempo de tecnologia. E uma vez eu fui pregar numa igreja, assim como eu estou aqui hoje. Você aguenta ficar de pé um pouquinho aí? Está aguentando aí? Amém? Nós ficamos de pé aqui tanto tempo. E o pastor, ele disse assim, Ribeirão Branco, eu fui ministrar próximo de São Paulo, a capital. Ele disse, pastor, cadê tua Bíblia? Eu falei, está no bolso. Ah, é aquela pequenininha? Eu falei, e com tecnologia ainda. Ela até fala comigo. A minha Bíblia tem um áudio aqui. E ele disse assim, pastor, mas isso é certo? Eu falei assim, querido, eu aprendi uma coisa, que pecado é não ler a Bíblia, não ter uma Bíblia no celular. Então nós devemos ler a Bíblia, queridos, aonde nós estivermos. E a partir daquele momento, ele comprou até um tablet de 7 polegadas para começar a ler. Eu falei, então nós precisamos aderir ao tempo que nós estamos vivendo. Se a tecnologia tem nos ajudado, por que não estabelecer e colocar para que a gente possa melhorar? Amém? Amém. Mateus capítulo 14, no versículo 1. Naquele tempo, Herodes o tetrarca ouviu a fama de Jesus e disse aos seus cortesões, este é João, o Batista, ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso esses poderes milagrosos operam nele. No versículo 3, pois Herodes havia prendido a João e manietando o guardara no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Versículo 4, porque João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. Versículo 5, e queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinha como profeta. Versículo 6, festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio dos convivais, e agradou a Herodes, pelo que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E instigado por sua mãe, disse ela, dá-me aqui num prato a cabeça de João, o Batista. No versículo 9, entristeceu-se então o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse. Versículo 10, e mandou degolar a João no cárcere. Versículo 11, e a cabeça foi trazida no prato, e dado ao jovem, ele a levou para sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levantaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Feche os teus olhos, queridos, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos, ó Deus, neste ambiente de adoração, nesse ambiente, ó Deus, nós estamos ligados à Tua Palavra. Nós queremos, ó Deus, desligar daquilo que o mundo tanto nos oprime. Nós queremos, ó Deus, ligar a nossa mente a ouvir a Tua voz e sermos, ó Deus, ministrados. É impossível, Deus, de todas as palavras que serão ditas nessa noite, nós não sejamos ensinados, ó Deus, nem sequer uma palavra. Então, ó Deus, acima de tudo, de nós estarmos aqui nessa igreja, nós queremos prestar culto ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, reverenciar e colocar o Senhor no lugar devido, aonde o Senhor, ó Deus, tem governado as nossas vidas. Por isso, ó Deus, ministra nos nossos corações. Nós estamos preparados, de coração aberto, de mente, ó Deus, ativa, para ouvir a Tua voz e sermos ministrados em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja. Eu gostaria de ficar um pouco perto de vocês, posso? Então eu vou descer. Vai regulando essa microfonia aí. Queridos, assim como eu disse, pela uma idade talvez tão pouca que eu tenho, eu pude ver, queridos, tantas coisas acontecendo através da minha vida. Me tornei pastor com 22 anos de idade, fui consagrado a pastor e ainda era solteiro, não tinha esposa. Eu me casei com 24 anos de idade e um dia eu disse para Deus, que eu falei, Senhor, independentemente aonde eu estiver, aonde o Senhor me colocar, que eu esteja na Tua presença, que eu esteja verdadeiramente sendo direcionado pelo Teu Espírito Santo.
E eu vim de Araçatuba, São Paulo, queridos, e foi muitos desafios que eu enfrentei. Foram muitas dificuldades, passando fome. E hoje, queridos, observando o que Deus fez, eu digo para vocês que vale a pena, queridos, até morrer por Cristo. Vale a pena, queridos, nós sacrificarmos a ponta as nossas vidas, de deixar que Deus dirija e conduza os nossos passos. Eu me lembro que eu passei fome, passei necessidade, passei muitas dificuldades, e Deus ele só dizia assim para mim: permaneça, continua, eu tenho algo na tua vida. Deus sempre, queridos, sempre me motivando, e é isso que a Bíblia faz conosco, é isso que Deus ele faz conosco, nos motivando. E hoje, queridos, com 29 anos de idade, tenho a minha própria empresa, me considero um pequeno empresário, mas um empresário, uma pessoa onde Deus veio levantando, onde Deus veio estabelecendo, ao decorrer do seu tempo, a sua vontade. E algumas pessoas que por onde eu passo, eles até espantam, porque diz: pastor, como uma idade pouca dessa, Deus ele fazia tantas coisas. Queridos, o único que limita de Deus fazer alguma coisa na nossa vida é o homem. A única coisa que se levanta, queridos, como dificuldade de nós estabelecermos e fazermos a vontade de Deus, é o ser humano. Então, queridos, algumas pessoas dizem assim, que o diabo é o nosso maior inimigo. Sem dúvida nenhuma, é um inimigo muito grande, mas pequeno, queridos, a comparar ao Deus que nós servimos. Porém, a maior dificuldade que nós enfrentamos somos conosco mesmo, de aceitar aquilo que Deus ele quer para as nossas vidas, de entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas, queridos. Quer seja boa, quer seja má, quer seja uma desgraça acontecendo na nossa vida, quer seja coisas boas estabelecendo. Quem aqui nunca passou dificuldade na vida? Quem aqui nunca murmurou, queridos? Você vai para o céu agora se você nunca murmurou, porque todo mundo já reclamou nessa vida. Todo mundo, queridos, está sujeito a passar situações constrangedoras, de oscilação na nossa vida. Uma situação hoje, nós estamos bem, amanhã nós estamos mal, mas a única coisa que não deve oscilar na nossa vida, é a nossa confiança em Cristo Jesus. É a única coisa, queridos, que isso deve ser estabelecido, estruturado, assim como Pedro, sobre ele foi fundada a tua igreja, sobre esta rocha, assim Cristo também deve estar em nós, mas isso não acontece em nossos dias. A primeira coisa, queridos, em alguma oscilação, em alguma mudança que possa acontecer na nossa vida, a primeira atitude que nós tomamos, queridos, como seres humanos, falhos, limitados, é levantar a bandeira e dizer que não dá mais. Você imagina, queridos, uma vez eu fiz essa pergunta para Jesus, se tantas vezes, e eu perguntei isso para a igreja, se tantas vezes que nós oscilamos a nossa vida, nós reclamamos a nossa vida, nós murmuramos a nossa vida, e desistimos de tantas coisas que Deus está tentando nos ensinar, estabelecer, porque, queridos, Deus ele tem os meios dele de lidar com as nossas vidas, e geralmente, queridos, não é da forma, Deus nunca age da forma que você está pensando. Deus, quando a gente planeja alguma coisa, e se nós vivemos a dependência de Deus, pode acontecer, pode se concluir, mas você pode perceber que quando Deus ele age, queridos, é totalmente diferente daquilo que nós estamos pensando. Eu sempre imagino, queridos, que a nossa vida ela tem que ser assim como aconteceu com o João Batista, que ficou num cárcere, manietando, preso. Isso significa, queridos, que as mãos deles estavam atadas, as suas palavras estavam sendo limitadas, porque ele estava preso, por uma situação, queridos, mundana, por uma atitude mundana, por uma pessoa que pensava somente das suas próprias concupiscências, para os seus próprios pensamentos. Queridos, um verdadeiro crente, ele não anda conforme as tuas palavras e os teus pensamentos, ele anda com a sua vida atada, queridos, com as suas mãos atadas, imaginando, queridos, que cada passo que eu der e cada palavra que eu vou mencionar, Deus ele está direcionando e guiando. Queridos, uma vida que vive na dependência de Deus, ele é como um cego, que você necessita de uma pessoa, de uma muleta guiando e sabendo um caminho, talvez de uma pessoa catando na sua mão, no seu braço e direcionando. Assim, queridos, a vida de um cristão, independente daquilo que nós vamos fazer ou deixar de fazer, tudo coopera, isso que a Bíblia diz,
Se você está passando por alguma situação constrangedora, que talvez tenha causado choro, desânimo, sofrimento, eu digo para você nessa noite, queridos, não para, assim como Deus disse para mim, permaneça, mesmo, queridos, que possa acontecer outras coisas, continue, não para. Nós não venhamos aqui neste lugar, que nós não nos reunimos aqui neste lugar para adorar homens, para adorar talvez uma comunhão que nós estamos aqui, queridos, para conhecer a Cristo. E cada dia que nós conhecemos a Jesus Cristo, a nossa estrutura ela se fortalece, a nossa vida ela se fortalece. Nós já não vivemos mais por aquilo que nós estamos ouvindo. Eu sempre digo isso na igreja, nós precisamos aprender de Bíblia, para tudo aquilo que vocês estiverem escutando na televisão, que é uma vergonha, você não seja confundido. Queridos, começa essa história. Herodes, um tetrarca, isso significa um governador, aquele que estava sobre todo o seu controle, as suas mãos, o governo de reger e de direcionar aquelas pessoas. Porém, queridos, em uma festa natalícia, que também isso nos dá o significado que era o aniversário de Herodes, o tetrarca, aquele homem preparou toda uma celebração. Foi organizado toda uma festa de aniversário, e todo mundo que faz aniversário, pelo menos um pedacinho de bolo, queridos, deve ter, ou então alguma coisa, um bolo de fubá, alguma coisa. A gente, agora você imagina na sua mente, um aniversário de um rei, de um governador, de alguém que tinha direção sobre todas as suas mãos. Queridos, foi montada uma festa imensa. Porém, já nesse início dessa festa, houve-se o boato, queridos, que João Batista estava no cárcere. Por quê? Porque simplesmente o preconceito daquele governador, dele se parecer com Jesus. Você imagina, queridos? Uma vez eu ministrei isso na igreja, e pode haver outra oportunidade, que nós precisamos ser João Batista na direção que nós vivemos hoje, que nós precisamos ser tão parecidos com ele. Sabe por quê, queridos? Porque João Batista, ele não era somente conhecido pelas suas palavras duras, raças de víboras, pessoas que ali se convertiam, e por essa dureza de palavra, as pessoas também estavam se convertendo, talvez algumas rejeições, mas as pessoas estavam se convertendo. Mas o que ele era mais conhecido, queridos, sabe o que era? É porque as pessoas chegavam nele e diziam: você é Messias? Você é o Jesus? Você imagina uma pessoa chegar em você e comparar você, a sua conduta, as tuas palavras com Jesus Cristo? Você já imaginou isso, queridos? E aí, queridos, dando continuidade, por ele ser parecido com Jesus, o governo colocou ele no cárcere, porque começou a se tornar uma ameaça. E não só por isso, essa questão de ameaça e de comparação. A Bíblia diz, queridos, que o tetrarca, o governador, ele sentiu o desejo de ficar com a esposa do teu irmão. A Bíblia diz que ele desejou a esposa do teu irmão. Queridos, olha a mente mundana, olha a mente cauterizada do mundo, de desejar a esposa do irmão. Queridos, chegou a ponto que ambos os lados desses dois mundanos endemoniados se ligaram tanto, que quando João Batista ficou sabendo disso, as palavras dele, direcionada para a mulher e direcionada para o governador, foi dizer o seguinte: olha, isso não é lícito que vocês fazem isso. Essa atitude que vocês têm tomado foi a segunda atitude, querido, de permanecer João Batista no cárcere, preso, com as suas mãos atadas, com as suas palavras limitadas. Queridos, eu penso, sabe o que? É que talvez a primeira dificuldade que nós passamos na nossa vida, a gente, em vez de permanecer, e assim como Paulo e Silas também na prisão, louvando ao Senhor, e todas as cadeias foram quebradas, assim como João Batista, também ainda estando preso, não hesitou, querido, em suas palavras de pregar um evangelho genuíno e verdadeiro. Queridos, eu quero dizer para você que nessa noite, você pode oscilar, você pode pecar, você pode errar, a misericórdia do Senhor sempre nos consome e nos abraça, mas, queridos, nunca desista de servir a Jesus.
Nunca desista. Ainda, queridos, que você esteja preso, oprimido por aquilo que você está passando, nunca desista. Porque, queridos, o que mais a sociedade mundana, de pensamentos do mundo, e que Satanás, aquilo que são adversários quer, queridos, é que a gente pare, é que a gente desista, é que a gente entrega, queridos, aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, é que a gente murmura. Mas João Batista não fez isso, queridos. E com todo esse relacionamento, a mulher, ela teve uma ideia, queridos. Alguns historiadores dizem que ela foi imposta no meio daquela festa, no meio daquele aniversário. E talvez, diz alguns historiadores, que o governador já estava meio embriagado. E alguns dizem também, queridos, que a filha dessa mulher era linda, sem mancha, nova, carne nova, e ela foi, queridos, obrigada a dançar no meio dessa festa, a rebolar no meio dessa festa. E a Bíblia diz que o governador se encantou com aquela menina. E aí, queridos, ele disse uma palavra que não deveria ser dita. Ele chegou até aquela menina e disse assim: olha, eu gostei muito de você. Você é diferente de tudo aquilo. E presta atenção, queridos. O governador estava interessado em quem? Na mãe. E mudou o posicionamento. Olha, queridos, como que o mundo hoje tem distorcido, queridos. Isso é o que acontece aí fora. Isso é o que nós não podemos aceitar aí fora. De marido e mulher, queridos, indo atrás de outro, cobiçando, olhando. Uma vez, queridos, eu trouxe uma palavra muito dura disso na igreja, por conta que eu fiquei sabendo de alguns irmãos. Eu disse: gente, nós precisamos nos consertar aí fora, porque quem nós estamos demonstrando ser para a sociedade que está aí fora, o que nós estamos. E, queridos, eu fiz uma pergunta para a igreja: você é crente? Você é um cristão de verdade? Quem talvez você está demonstrando ser aí fora, que talvez não está convencendo nem você que é um crente. E aí, querido, se a gente não se convence quem nós somos, quem nós vamos convencer lá fora? Mas vamos cortar esse assunto. Queridos, a Bíblia diz que ele disse para aquela menina: pede o que você quiser, peça. A Bíblia diz que ela voltou para sua mãe, que foi enviada, porque senão ela tinha sua escolha própria. Olha a revelação, queridos, que diz essa palavra. Se ela tivesse a sua escolha individual, ela não teria voltado à sua mãe. A Bíblia diz que ela voltou para sua mãe e disse: mãe, e aí? O que a gente faz? Ah, vamos pegar aquele que está lá no cárcere, vamos arrancar a cabeça dele, vamos mandar degolar. A Bíblia diz, queridos, e alguns historiadores citam, que o governador, ele até se arrependeu de ter feito, talvez no seu momento de firmeza, de sobriedade, mas já não poderia voltar mais atrás o que ele havia dito para a menina e o que foi transferido daquela mulher, para que se tornasse um decreto, porque outras pessoas do seu governo estavam ali junto, e toda a palavra que era dita tinha que ser cumprida. Queridos, o que acontece? Cabeça cortada de João Batista. Nós não encontramos na Bíblia nenhum tipo, queridos, de oscilação de João Batista, e nenhuma expressão no seu fim da vida, murmurando, mas entregou a sua própria vida. Uma pergunta que eu faço para você aqui nessa noite, queridos: até onde você está com Cristo? Quando você está bem? Quando você está feliz? Quando a conta bancária está farta? Quando nós estamos com a nossa família toda confortável, a nossa despensa com muitas coisas? Ou quando nós estamos em dificuldade? Ou quando nós estamos em luta? Ou quando nós vemos alguma pessoa morrer da nossa família? Ou quando acontece algum tipo de decepção? Aonde nós estamos com Cristo? Em que nível nós estamos nos encontrando, queridos, e permanecendo com Cristo na nossa vida? Não importa a situação, não importa a dificuldade, nós precisamos estar firmes no Senhor Jesus. Por isso que eu iniciei, queridos, este culto dizendo
que nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor, para consertar a nossa vida ao Senhor, para manter a nossa vida, queridos, firmada no Senhor. Mas, queridos, não acaba aí. Os últimos 2 versículos onde nós lemos essa história, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus, presta bem atenção, pegaram o corpo de João Batista, por consequência também, talvez pegaram a cabeça, e levou para que pudesse fazer uma cerimônia, queridos, de honra e de reconhecimento, e também apresentar a Jesus. Ao decorrer, queridos, desses versículos, essa história também ela cita e nos traz uma junção, o porquê da multiplicação do pão e do peixe. A Bíblia diz que depois dessa situação ter acontecido, Jesus, ele se reúne com seus discípulos e diz assim: olha, eu preciso de um tempo, estou dizendo com as minhas palavras, eu preciso de um momento, eu preciso chorar, eu preciso me compadecer. Mas por que isso? Talvez alguns perguntaram para Jesus: porque João Batista, aquele quem era comparado comigo, aquele que eu nem estava nos lugares, ele já estava sendo mencionado que o Messias estava vivo, que o Messias estava batizando e pregando. Então eu preciso de um tempo, para que eu possa me retirar, me compadecer, eu preciso de um tempo a só. Queridos, foram essas expressões que Jesus ele disse para os seus discípulos. A Bíblia diz que ele se retirou por um lugar longe, caminhou por muitos passos longos, e ali, queridos, ele se compadeceu. Em determinada situação, o povo sentiu falta de Jesus. Cadê esse homem? Onde está esse homem? Nós precisamos ir atrás dele. Onde que está Jesus? Aonde ele... E talvez algumas pessoas disseram para os discípulos: aonde está Jesus? E assim as pessoas talvez ouviram onde estavam, então não sabia. Queridos, diz os historiadores que começaram o desespero a encontrar onde estava Jesus. Água também. As pessoas, queridos, começaram a sentir tanta falta pela necessidade que eles estavam caminhando. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Aonde ele se colocou? Queridos, essa dependência ela deve ter em Jesus. Porém, as pessoas precisam descobrir quem elas são em Cristo. Porque se Jesus nos fez, queridos, individualmente, mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que esse desespero chegou a ponto, queridos, que foram atrás de Jesus. E a Bíblia diz que de longe, Jesus avistou aquela multidão. Observou aquela multidão se aproximando aonde ele estava. E as pessoas não estavam preocupadas de como Jesus estava. Sabe qual era a preocupação daquelas pessoas? De serem curadas, de serem transformadas. Simplesmente, queridos, saciar um ego individual de cada um, mas não entender o que Jesus estava passando. As pessoas não queriam saber o que ele estava passando. E mesmo assim, queridos, Jesus teve misericórdia, e a Bíblia diz que começou a curar. A Bíblia diz que começou a transformar. O coxo voltou a andar, o cego voltou a enxergar, o mudo, enfim, assim como nós conhecemos cada história e cada passo que Jesus fez, as pessoas também começaram. E no fim dessa história foram mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Então era uma multidão muito grande, queridos. Deus me deu uma revelação, queridos, de 2 povos, de 2 situações, de 2 tipos de pensamento. Aquelas pessoas que buscam a Cristo somente para receber, aquelas pessoas que buscam a Cristo somente para sugá-lo, somente para tomar. Deus, eu quero, eu preciso, eu me compadeço. Deus, eu estou isso, eu estou aquilo. E também existe um outro tipo de povo, aquele que caminha, aquele que anda, independente da circunstância que as pessoas estão. Eu faço essa pergunta para você nessa noite, queridos: que tipo de povo você é? Que tipo de crente você é? Que vem à igreja somente para pedir individualmente, ou vem para prestar culto e para compartilhar daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos?
Porque hoje, queridos, tem acontecido o inverso. Não que não podem vir os doentes, não que não podem vir as pessoas que estão com dificuldade, não. Mas as pessoas que estão propagando hoje na televisão é só isso. Vem que você é curado, vem que você é isso, vem que você é aquilo. E de repente, queridos, as pessoas talvez recebem e abandonam. Eu quero ser um povo, queridos, que caminha com o Senhor, que anda com o Senhor, independente da situação onde nós estamos nos encontrando, independente da circunstância que nós estamos nos encontrando, saber que a minha vida, ela também tem que ser estruturada por Cristo, que eu devo ser curado, que eu devo ser transformado, mas acima de tudo, queridos, eu tenho que ter prazer em Jesus Cristo. Acima de tudo, eu tenho que vir prestar o culto a Jesus. Acima de tudo, eu tenho que entregar a minha vida a Jesus. Foi isso que eu fiz no início da minha conversão. Deus ainda, queridos, me incomodou para escrever um livro dessa palavra. E eu já estou escrevendo. Eu já estou escrevendo, porque as pessoas precisam, queridos, estabelecer uma geração onde nós vivemos de prazer em Cristo. De não importa a situação que está, eu ando porque eu sei quem é Cristo. Eu não estou na igreja só para mim receber de Cristo. Eu estou na igreja para mim adorar e prestar a Cristo quem eu sou de verdade. É essa geração que Cristo deseja. Porque se nós, queridos, temos prazer em andar com Cristo, já não significa o grau de circunstância que nós estamos. Já não demonstra, queridos, a dificuldade ou o que nós estamos passando. Isso não vai mudar quem nós somos em Cristo. Fala para a pessoa que está do seu lado, quem você é em Cristo. A Bíblia diz, queridos, que quando as pessoas, essa multidão chegou aonde Jesus estava, e Jesus se compadeceu com aquela situação, com aquela circunstância, e começou a fazer aquilo que foi um dos objetivos que Cristo veio na terra, transformar e curar essas pessoas. A noite foi chegando, foi se entardecendo, alguns discípulos chegaram até Jesus, e aí? Manda esse povo embora, hein? Manda esse povo, vazar todo mundo daqui. Mas por quê? Porque Jesus não tem comida para esse povo, não. Esses crentes comem virado de ponta cabeça. Imagina, Jesus, manda esse povo embora. Nós não temos alimento para dar para eles, queridos. Depois você lê essa história. A palavra que Jesus disse para os seus discípulos foi dizer: dai vocês de comer. Você sabe o que isso significa? É que Jesus não queria nem saber e queria entender o que eles poderiam oferecer quando Jesus não estivesse. Porque hoje, queridos, ainda que nós temos o Consolador, o Espírito Santo, que direciona as nossas vidas e nos alimenta, queridos, mas nós precisamos descobrir quem nós somos em Cristo, para sairmos, queridos, do grau de pedintes e sermos pessoas que vamos oferecer, sermos pessoas que nós vamos fazer, que nós vamos doar. Foi essa a pergunta que Jesus disse para o discípulo: o que eu tenho a ver com isso? Dai vocês de comer, vocês não têm nada a oferecer? Fala para a pessoa que está do seu lado, o que você tem para oferecer? Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Nós precisamos oferecer algo. Nós precisamos oferecer algo. Nós precisamos dar algo, queridos. Nós precisamos colocar a nossa vida não só em sofrimento, porque existe um tipo de pessoa que ele só pensa em desgraça. Quem conhece um tipo de gente desse? Dá uma bicuda nele, que ele diz, e toca longe. Fala: irmão, muda a sua cabeça. Existem pessoas que só vê o mal para acontecer. Existem pessoas, queridos, que prevê, e queridos, a predestinação é do diabo. Um dia eu disse isso para o irmão. Falei: irmão, pera lá, então nós precisamos mais de Cristo, nós vamos ouvir você daqui para frente. Existem pessoas, queridos, que é tão negativo, que acha que tudo pode dar errado. Existem pessoas que não têm a capacidade de entender quem você é de verdade. Pessoas que não estão se descobrindo quem são de verdade. Eu nasci para isso, é isso que eu vou fazer. Tá bom, é suficiente. Queridos, mantenha sua mente aberta e principalmente de entender quem é Cristo e quem é você em Cristo.
A Bíblia diz que nós somos mais que vencedor. A Bíblia diz, queridos, que nós vamos enfrentar. A Bíblia diz que qualquer adversário que se levantar contra nós, ao nosso derredor, ao nosso redor, os anjos estão. A Bíblia diz que a armadura do Senhor está sobre nós. E por que ainda nós imaginamos como pobres? Pessoas que nós não temos nada. Pessoas que vivemos só em desgraça, vivemos só em dificuldade. O Senhor pergunta, queridos, nessa noite, para mim e para você, o que você tem para oferecer? Quem é você em Cristo Jesus? O que você tem feito? Queridos, a ceia é tempo de reconciliação. A ceia, queridos, é tempo de estabelecer que nós estamos prontos. A ceia não é para nos purificar. A ceia, queridos, é para nos antecipar, para nós chegarmos prontos, para nós chegarmos preparados e entender quem nós somos, entender daquilo que nós já estávamos fazendo e nos colocarmos aptos a tomar a ceia. E a ceia, queridos, é somente a lembrança de até que Ele venha, até que Ele esteja conosco. Quem você é em Cristo, o que você tem feito em Cristo, o que Cristo está querendo fazer a partir de você, queridos, é muito mais do que aquilo que você está pensando, porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Porém, queridos, nós não estamos acreditando em nós mesmos, quem nós somos, nós não estamos acreditando na nossa capacidade, nós não sabemos quem nós somos, e quem dera, queridos, quem nós somos em Cristo. Fala para a pessoa que está do seu lado, nós precisamos nos descobrir quem nós somos e quem nós somos em Cristo. Diga para agora, enche o peito, querido, fala, você é mais que vencedor. Amém. Aleluia, queridos. A Bíblia diz, queridos, que a partir dessa situação, olhando a vergonha de não ter ousadia aos seus próprios discípulos, de tomar como responsabilidade que eles deveriam fazer, Jesus pergunta para eles, o que nós temos aí? Tem um pouco de peixe, um pão aqui. A Bíblia diz, queridos, que Jesus, depois de pegar em tuas mãos o pão e o peixe, pediu para que houvesse, queridos, uma organização, que todos se prostrassem, que todos se colocassem de joelho, que todos, queridos, estivessem ali, ligados em uma única direção. Quando nós estamos perdidos, queridos, na nossa vida, quando nós estamos sem rumo, primeiramente, a gente não consegue se alinhar com aquilo que Deus está querendo fazer. Segunda coisa, a gente não consegue ouvir aquilo que Deus quer para as nossas vidas. A partir do momento que nós estamos debaixo de uma só direção, e nós nos rendemos àquilo, queridos, aí nós vamos começar a nos encontrar, a entrar num alinhamento. Estamos, queridos, em uma só direção. Foi isso que Jesus ele fez. Nós precisamos que todos estejam na mesma direção, que todos entendam que Cristo está aqui. Nós precisamos entender que todos têm a sua capacidade. Nós precisamos entender, queridos, que o Senhor ele te chamou para fazer algo. Você precisa entender que nós não somos crentes, queridos, simplesmente para entrar dentro de uma igreja, sentar, ouvir, ir embora para sua casa e dali não frutificar mais nada. Nós precisamos, queridos, no mínimo multiplicar aquilo que está na nossa mão. Nós precisamos, queridos, partilhar aquilo que está nas nossas mãos. Sabe por quê? Quando nós não damos, quando nós não oferecemos, queridos, automaticamente não vai acontecer abundância nas nossas vidas. Então ofereça aquilo que você tem, ofereça quem você é, acredite primeiramente em você, aquilo que você pode fazer, e assim, queridos, influenciar aquelas pessoas que estão à sua volta. Mas isso está acontecendo diferente, nós estamos sendo influenciados, em vez, queridos, de entender quem nós somos e quem nós somos em Cristo, de influenciar as outras pessoas. Nós estamos deixando de ser levados, nós estamos deixando, queridos, algumas coisas tomar conta de nós. A Bíblia diz que depois de toda essa organização, Jesus levantou o pão e o peixe e deu graça.
muitos cestos sobraram, todos se alimentaram e todos foram supridos as suas necessidades. Eu quero orar por você nessa noite, para nós estabelecemos a partir desse momento um novo tempo na sua vida. Eu quero orar nessa noite, queridos, para que a gente consiga apagar o nosso passado, porque eu aprendi uma coisa, que a gente não dá continuidade do presente para o futuro se nós não esquecemos o passado, principalmente de coisas ruins. Muitas pessoas estão carregando machucadas, muitas pessoas estão murmurando, queridos, talvez não sabendo o que está acontecendo também porque está machucado. Muitas coisas, queridos, estão sendo carregadas e não é o fardo que Deus quer que você carregue, porque a Bíblia diz que nós vamos carregar aquilo que nós vamos suportar, aquilo que é da nossa fortaleza. Existem muitas pessoas, queridos, que estão machucadas, que nem sequer, queridos, conseguem dar graça e como executar alguma coisa que Deus estabeleceu na sua vida. Uma vez Deus, Ele ministrou no meu coração, bem no início da minha conversão, que eu preciso limpar a sua vida, que eu preciso fazer uma limpeza, tanto espiritual, como alma, como corpo, como os pensamentos, as palavras, aquilo que eu estou ouvindo, para que a partir de hoje, queridos, eu comece um novo tempo na sua vida. E é isso que nós precisamos, queridos. Nós não precisamos, queridos, de mais bens materiais, porque isso é consequência se nós estamos firmados no Senhor. Nós não precisamos daquilo que nós estamos enxergando. Nós precisamos, queridos, é curar a nossa vida. Nós precisamos, queridos, é transformar as nossas vidas. É entender primeiramente quem nós somos em Cristo e quem nós somos e aquilo que nós podemos fazer. Talvez você fique pensando, eu já não tenho ânimo para mais nada. Eu já não consigo fazer mais nada. Se o Senhor me delegar alguma coisa que é obrigação minha fazer, que eu tenho que tomar minha cruz, mas eu já não tenho mais força para fazer isso. Eu já não consigo mais, queridos, e algumas pessoas é isso que está acontecendo. Cristo nessa noite pode te alimentar e sarar e apagar todo esse passado em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês colocassem de pé no seu lugar. Eu gostaria que você estivesse fechando os teus olhos, queridos, e tentar esquecer a pessoa que está do seu lado, tentar esquecer aquilo que está passando na sua mente, porque existem muitas pessoas que vêm à igreja, entra da porta adentro e ainda continua com a cabeça lá fora, no mundo, nos problemas, na dificuldade. Uma coisa que nós precisamos aprender é que a partir do momento quando você estiver se arrumando para vir à igreja, a sua mente tem que estar cativa à presença do Senhor, porque você nunca vai receber. Se nós estamos preparados a cultuar o Senhor e a receber aquilo que Deus quer para as nossas vidas e esquecer aquilo que tem se passado à nossa volta, oprimindo a sua vida, nós nunca vamos conseguir ouvir a solução. Então nós precisamos esquecer, deixa tudo lá fora, deixa tudo da porta da igreja para fora, e coloca a sua mente, queridos, nessa noite, ligada com o Senhor. Eu creio que nessa noite, muitas feridas, queridas, emocional, o Senhor estará restaurando, a fortaleza de você permanecer e continuar, saber que é o melhor para a tua vida, não desistir. E nós vamos orar nessa noite para que o Senhor deposite em você aquilo que Ele confiou e você entenda que você tem a capacidade para fazer. Se você, algum tipo de pessoa, se encaixou nessa oração, nessas palavras, nessa ministração, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero que você não fique com vergonha.
Vergonha, queridos, é a gente permanecer do jeito que a gente está. Vergonha, queridos, é a gente compreender que a gente está difícil, está com problema, está com situação difícil, a gente não consegue mais, e a gente ainda continuar aí sentado e permanecer com a sua vida, queridos, vai continuar na mesma desgraça, desculpa te dizer. Mas se você, queridos, dá um passo e entende que isso precisa ser restaurado na sua vida, que o teu ânimo precisa ser restaurado, que a tua vida precisa ser mudada, por favor, vai fechando os teus olhos, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você, eu quero orar por você. Vai vindo aqui, gente, vai vindo aqui, ó. Vem mais para frente, porque tem mais pessoas vindo. Deixa o Espírito Santo, queridos, tratar com a tua vida. Não sou eu, pastor Anderson, mas é o Espírito Santo que entende o que você está passando. Talvez você já disse esses dias, pensou em desistir, em parar de alguns objetivos, alguns sonhos que você tem. Você já não tem mais força, você já está tão ferido, que você já não tem mais ânimo de pensar, de crescer, de desenvolver. Deixa o Espírito Santo restaurar aquilo que Ele colocou na sua vida. Deixa o Espírito Santo mudar. Deixa o Espírito Santo restaurar verdadeiramente quem você é e quem Deus formou a sua vida. Toda a igreja, por favor, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, com toda a autoridade do nome de Jesus, começa a restaurar, Senhor, estas vidas, Pai. Começa, ó Deus, mudar, Pai, estas vidas e abrir os olhos, ó Deus. Tira, Senhor, a venda dos olhos dos teus filhos. Apaga, Senhor, todo o passado, todo tipo de empecilho, ó Deus, que tem se levantado contra a vida dos teus filhos, para que a continuidade do Senhor esteja estabelecida na vida de cada pessoa que está aqui. Deus, essas vidas têm valor, essas vidas têm importância. Essas vidas foram compradas por um preço grandioso. Essas vidas foram separadas e formadas, Pai. Ó Deus, convence, Espírito Santo, nessa noite, estas vidas, ó Deus, do valor que elas têm, quem elas são. Ó Deus, volta, construa, Espírito Santo, a identidade, Senhor, verdadeira que o Senhor colocou na vida dos teus filhos, Pai. Nós repreendemos tudo aquilo, ó Deus, que vem atrapalhando, Senhor, a vida dos teus filhos. Nós, ó Deus, repreendemos e apagamos todo o passado, ó Deus, até há um minuto atrás, de todos os pensamentos, ó Deus, que está corrompendo, está causando divisão, está impedindo, Senhor, que essas pessoas cresçam, Pai, na sua vida profissional, secular. Nós queremos nos encontrar nessa noite, Senhor, contigo. Nós queremos, ó Deus, estar face a face com o Senhor. Nós queremos, ó Deus, sentar à tua mesa, ó Deus, sentir prazer de estar na tua presença. Não importa, Senhor, a situação, a circunstância que nós estamos passando, o único objetivo que nós temos nessa noite, Senhor, é de te encontrar, é de voltar à direção do teu Espírito Santo, é de voltar àquilo que o Senhor me chamou. Não importa, Senhor, a idade que nós temos, o que o Senhor se importa de verdade é com o coração. O que o Senhor se importa é o quanto nós estamos nos entregando. Deus, todo o tempo perdido, toda decepção, toda dificuldade, nós lançamos fora no nome de Jesus. Espírito Santo, ministra, Senhor, na vida dos teus filhos. Demonstra, Senhor, a eles que o Senhor está com cada uma dessas pessoas que ainda permanece com eles, e que tudo irá bem daqui para frente, em nome de Jesus. As nossas palavras, Senhor, serão mudadas a partir de hoje. Nós, ó Deus, prestaremos cultos, adoramos o Senhor, vamos ter prazer na tua presença, e não importa a situação aonde nós vamos estar, nós vamos agradecer, nós vamos entender e saber que o Senhor, ó Deus, está tendo a direção de todas as coisas. Eu quero que você abrace o teu esposo aí, por favor. Você que é casado, a sua família.
Em nome de Jesus. Eu quero dizer, queridos, que antes mesmo de nós sermos ministrados, de nós ministrarmos a vida de vocês, a igreja, queridos, ela não começa aqui. A igreja, ela começa dentro da sua casa. A igreja, ela começa, queridos, aonde você tem intimidade com o teu esposo e a tua esposa. A igreja, queridos, ela se estabelece quando vocês estão ali na intimidade. E talvez existe algumas pessoas que isso não está acontecendo. Esses dias Deus fez eu ministrar isso na igreja totalmente ao contrário daquilo que eu tinha programado naquele dia. Deus ministrou, queridos, que existem homem e mulher que já não sentem prazer de estar dentro da sua casa, que preferem ficar fora da sua casa do que dentro da sua casa. Existem pessoas que não têm mais aquele prazer de estar com os filhos, com a esposa, com o esposo, e preferem estar em outras atividades, queridos. Isso está sendo repreendido no nome de Jesus. Abraça o teu esposo, a tua esposa. Eu gostaria, queridos, que você estivesse orando por ele. Eu gostaria que você estivesse orando por ela. Coloque a mão sobre o teu esposo, sobre a tua esposa, e vamos orar, em nome de Jesus. Convida o Senhor a estar na tua casa. Pai, em nome de Jesus, estabelece, Senhor, a verdadeira comunhão do reino, da tua igreja, dentro dos lares de cada vida que está aqui, Pai. Estabelece, Senhor, verdadeiramente o início de cultuarmos ao Senhor e de adorarmos ao Senhor dentro da nossa casa, e que ambos os lados, Senhor, tenhamos prazer um para com os outros. Tenhamos, ó Deus, o afeto, o amor, ó Deus, volta, Senhor, aquilo que estava perdido, restaura, Senhor, aquilo que estava machucado. Pai, em nome de Jesus, nós estabelecemos, ó Deus, a restauração de todas as famílias, de todos os casais, e a fortaleza, Senhor, de nós continuarmos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Diga para o seu esposo, para a sua esposa: eu tenho prazer de cultuar o Senhor Jesus contigo. Amém. Quantos receberam algo de Deus essa noite, queridos? Amém. Eu estou muito empolgado com aquilo que Deus pode fazer através de nós. Confie primeiramente em você. Deposite primeiramente a confiança em você. Torna a sua identidade quem você é e aquilo que você pode fazer. Quando você descobrir isso, você vai ser, queridos, ninguém te segura mais em Deus. Ninguém te segura. O dia que eu descobri o propósito de Deus na minha vida, ninguém me segurou mais. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Pode voltar para os seus lugares.